Então, começaremos com o plano de estudos tutorado para o segundo ano. Então, ele é o volume 2. E a primeira semana que iremos trabalhar, ela tem como objetivo, né, o eixo temático, a compreensão e produção de textos. O tópico trabalhado vão ser os gêneros textuais diversos. Ela vai estar desenvolvendo em vocês a habilidade de comparação entre textos visuais, verbais e não verbais, né, aí. E os conteúdos relacionados vão ser a coesão textual e a interdisciplinaridade será dentro da literatura brasileira. Então, aí, o nosso primeiro texto. Esse texto que faz parte do gênero poema, né? Nós temos aí uma poesia. Então, essa poesia do José Paulo Paes, né? Brasileiro, né, que escreveu muitos poemas, tanto no âmbito infantil, para crianças, quanto para adultos. Vamos ler juntos, então, esse poema. A garrafa. Contigo adquiro astúcia de conter e de conter-me. Teu estreito gargalo é uma lição de angústia. Por translúcida pões o dentro fora e o fora dentro, para que a forma se cumpra e o espaço ressoe. Até que, farta da constante prisão da forma, saltes da mão para o chão e te estilhaçes, suicida, numa explosão de diamantes. Então, ele foi retirado do livro Prosas Seguidas de Odes Mínimas, da Companhia das Letras, em 1992, a publicação. Então, nós percebemos aí que é um poema completamente subjetivo. A interpretação dele vai estar condicionada ao seu leitor. Então, o leitor ele vai colocar, durante a leitura, sua experiência de mundo. E ele vai colocar aí na sua interpretação a sua visão sobre esse conteúdo. Ele tem muitas figuras de linguagem, tem uma linguagem metafórica muito forte, muito utilizada. Então, aí a gente percebe, numa primeira leitura, que tem muitas palavras diferentes, né, que a gente não usa no nosso dia a dia. Então, quando você pega um texto desse, que tem muitas palavras desconhecidas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui e grifar essas palavras, né? É eu destacar as palavras que eu desconheço para que eu possa, então, buscar o significado. Então, aqui a gente tem adquiro. O que é adquirir, né? É proporcionar, propiciar-se, passar a ter, passar a obter. Astúcia seria a esperteza, né? Aquela habilidade, né? De você não se deixar enganar, de você não negociar com vantagem, você não cair em artifícios, né? Estreito. Estreito seria aí apertado, né? Aquilo com pouco espaço, restrito. Gargalo. Gargalo é aquela parte da garrafa que é mais estreita, mais fininha, né? Mas, em uma outra linguagem mais subjetiva, pode ser um problema, uma dificuldade, uma entrada, uma passagem muito estreita. Nós temos também aí translúcida, né? Translúcida seria algo que é meio transparente, né? Que deixa passar a luz, mas que não permite visualizar com clareza o que tem dentro de algo. Nós temos também aí a palavrinha ressoe, também é bem diferente, né? Que é ecoar, fazer soar, repetir, reproduzir sons, repercutir. Nós temos também constante, né? Nós temos a constante lá na matemática, né? A gente usa muito essa palavrinha lá na matemática, que é aquela parte invariável, que não muda, que é inalterável. Nós temos outra palavrinha aí também, estilhaços, né? Que se quebre, que se reduza a pedaços, que se fragmente. Então, conhecendo as palavras, a gente vê como o sentido desse poema ele é amplo.
Então, olha, contigo adquiro a astúcia de conter e de conter-me. Então, quando ele se inicia o poema, ele já fala. Ele fala a quem? Ele fala a garrafa. Nós temos aqui, ó, um acraseado. Esse acraseado, ele quer dizer que ele está falando a alguém. A quem? A garrafa. Então, aqui, o acraseado, ele é sempre o a, artigo, mais um a, preposição. Então, aqui ele quer dizer que ele fala a alguém. Então, a quem? A garrafa. Então, aqui, continuando, teu estreito gargalo é uma lição de angústia. Então, esse gargalo estreito, né? Então, até que o líquido consegue passar pelo gargalo e ir para o copo, né? Ali ele está visualizando ali uma espera, né? Uma angústia ali, aquele momento que você fica esperando com todas as suas forças algo acontecer. Por translúcida pões o dentro fora e o fora dentro, para que a forma se cumpra e o espaço ressoe. Então, se é translúcido, é meio transparente. Apesar de você não ver com clareza, a luz consegue passar e você consegue divisar alguma forma ali dentro. Isso ocorre tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Quando ele fala que ele quer que a forma se cumpra, o que é forma, né? É a forma como, é a maneira como algo se apresenta. Então, essa maneira como algo se apresenta pode ser um formato, pode ser a maneira como ele aparece. E ele fala que essa forma tem que se cumprir, né? O que é cumprir? Tem que acontecer. E o espaço, ali onde ocorre aquela ação, né? Aquele momento ali que algo acontece, tem que ressoar. Tem que ser transmitido aqueles sons, né? Aquilo tem que ser ouvido. Até que, farta da constante prisão da forma, saltes da mão para o chão e te estilhaces, suicida, numa explosão de diamantes. Então, farta é o quê? Cansado, né? Constante, algo que é sempre igual. Então, ele está cansado de algo que é sempre igual, então, está aprisionado naquela forma, né? Naquele formato em que é apresentado. Então, ele salta para o chão e se quebra, né? Ele usa até a palavra que suicida, né? Quer dizer que foi um salto proposital, né? Foi algo que aconteceu porque se quis. Então, numa explosão de diamantes. Então, se quebra, mas ao se quebrar, então é só vidro, vira uma outra coisa. Em uma metamorfose que ocorre nesse momento, os pedaços ali da garrafa, que seriam vidro, não são mais vidros, né? São diamantes. São algo valioso, muito brilhante. Então, no primeiro momento, a gente lendo o poema, a gente pode ter a ideia de que é alguém que está bebendo, né? Muitas vezes a gente vê em músicas, em poemas, pessoas que bebem para esquecer de um problema, esquecer de algo que está acontecendo, né? Ter aí um momento de esquecimento. E a gente vê essa interlocução dele ao pegar o líquido da garrafa e beber, né? E, em certo momento, já aí embriagado, deixa essa garrafa cair no chão e essa garrafa se quebra, né? Se parte em 1000 pedaços. Mas se a gente fosse aprofundar e visualizar isso, não como um acontecimento real, mas como um acontecimento aí psicológico, nós vamos aprofundar isso no campo das emoções. Então, em vez de ser uma pessoa que está bebendo, não poderia ser uma pessoa que está vivendo, né? Não seria uma pessoa que passa ali por um estreito gargalo, né? Por dificuldades, por problemas, passa por angústias, né? E que todos esses problemas, todas essas coisas que vão acontecendo, não contribuem para que a pessoa ela possa amadurecer, ela possa mudar, ela possa
sair daquele lugar, daquela zona de conforto em que ela está, e caminhar, passando ali pelo estreito gargalo dos problemas cotidianos, para então chegar ao seu final, onde aquela forma já não é mais aceita, e que você possa, então, se quebrar, se fragmentar, para virar uma coisa muito mais valiosa, muito mais importante. Então, sair do vidro, né, para se tornar aí um diamante, né, uma coisa valiosa, uma coisa brilhante, uma coisa desejada. Então, aí fica ao leitor essa reflexão, fica ao leitor ele jogar aí os seus conhecimentos e jogar a sua interpretação em cima do poema. É um poema pequeno, embora não é um poema fácil de ser entendido. Creio aí que você deva ler ele mais de uma vez, e cada vez que você lê, você vai compreender um pouquinho mais daquilo que o eu lírico quis dizer. Então, vamos à nossa pergunta, né? Sobre essa questão. Então, a reflexão acerca do fazer poético é um dos mais marcantes atributos da produção literária contemporânea, que, no poema de José Paulo Paes, é expressado através de quê? Então, o que essa pergunta enorme quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que os autores contemporâneos, eles se preocupam, quando escrevem, com o fazer poético. O que é o fazer poético? É você escrever tendo uma mensagem por objetivo, né? É você escrever e tudo que você escreve ali vai colaborar para o sentido daquilo que você quer passar, daquela mensagem que você quer passar para o seu leitor. Então, nesse caso, no poema de José Paulo Paes, esse fazer poético, né? Ele se expressa através de quê? Então, nós percebemos que ele é expressado através desse sentimento do autor em querer demonstrar a passagem do eu lírico pelos problemas e dificuldades, mas sem se deixar abater. Então, ele mostra, através de um exemplo de alguém que inicia bebendo e depois quebra essa garrafa, para colocar isso como se fosse uma metáfora para o ser humano. Então, metaforicamente, ele fala que temos que passar pelas angústias, temos que passar pelas dificuldades e, através delas, amadurecermos, mudarmos, estarmos nos tornando seres melhores. Certo? Então, é um poema aí bem profundo, bem bonito, e eu espero que vocês tenham gostado desse poema. Então, vamos à questão número 2, né? Nós temos aí um outro gênero textual. Agora, uma música, né? Uma música aí pertencente ao movimento da Bossa Nova. Então, nós temos aqui Carta ao Tom 74. Rua Nascimento Silva, 107. Você ensinando para Elisete as canções do amor demais. Lembra? Que tempo feliz. Ah, que saudade. Ipanema era só felicidade. Era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia até que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela. E além disso, se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. Meu amigo, só resta uma certeza. É preciso acabar com essa tristeza. É preciso inventar de novo o amor. Então, é a composição do Toquinho e de Vinícius de Moraes, tirado do disco Bossa Nova, Sua História, Sua Gente, de 1975, é um fragmento da música. Então, ele vai fazer aqui a pergunta. O trecho da canção de Toquinho e Vinícius de Moraes apresenta marcas do gênero textual carta, possibilitando a interação entre o eu poético e o interlocutor. Então, a música se chama Carta ao Tom 74. Então, o que tem aqui que seja semelhante a uma carta, né?
Então, primeiramente, vamos analisar aqui a nossa música. Então, ele traz aqui um pequeno endereço aqui em cima, né? Rua Nascimento Silva, 107. Então, toda carta precisa ter aí um destinatário, né? Você tem que ter o endereço, o nome da pessoa, né? Para que você envie essa carta. E do que fala essa música, né? Ela fala daquele sentimento de saudade, né? Aquele sentimento de um passado que é melhor, que foi melhor do que o presente. Então a gente chama isso de nostalgia, né? Esse sentimento, esse olhar para o passado, e esse passado parece ser melhor do que o hoje. Então ele fala sobre a cidade do Rio de Janeiro, né? Que foi tantas vezes ali cantada e recantada, né? Por vários autores da Bossa Nova. Ele cita uma personagem muito interessante, né? Que é a Garota de Ipanema, né? E Ipanema é uma praia muito famosa do Rio de Janeiro, né? Cartão postal. Cita também mais um cartão postal, né? Que é o Cristo Redentor. Então, nesta música, ele se derrama no seu amor à cidade do Rio de Janeiro, né? E também na tristeza, né? Nesse sentimento aí de nostalgia, né? Que ele achava que o Rio antigo, né? Que o Rio no seu passado, ele era mais feliz, ele era melhor do que esse que se apresenta hoje, né? Tanto que eu acho que ainda mais hoje, né, em pleno século XXI, ainda é mais dramática nessa diferença. Então, hoje, a gente não, muitas vezes fala em Rio de Janeiro, a gente lembra mais dos problemas do que dos cartões postais, né, dos locais bonitos, né? E outra coisa também que mudou muito foi o crescimento da cidade, né? Ela se tornou uma cidade, uma metrópole muito grande. E, como toda cidade, ela vai perdendo, né? Aquela tranquilidade de cidade pequena, aquela tranquilidade que se tinha ali, né? Porque se aumenta o trânsito de veículos, se aumenta a poluição, se aumenta os prédios e diminui aquelas paisagens mais naturais, mais bonitas que se tinha antes. Percebemos também esse saudosismo, essa nostalgia, quando ele fala aqui, ó, que tempo feliz, né? Então, o tempo passado era mais feliz. Então, ele tem saudade, porque lá era só felicidade. E ele fala o seguinte, no finalzinho, meu amor, meu amigo, só resta uma certeza. É preciso acabar com essa tristeza. É preciso inventar de novo amor. Que amor é esse, né? Aquele amor que as pessoas sentiam pela cidade do Rio de Janeiro, né? Naquele tempo em que tudo era tanta felicidade. Então, a pergunta, ela vem para que você raciocine, reflita. Então, o trecho da canção, de Toquinho Vinícius de Moraes, ela vai apresentar marcas do gênero textual carta, possibilitando a interação entre o eu poético e o interlocutor. Então, ele te deu uma afirmativa, né? Tem um ponto aqui final, a afirmativa. Então, ela traz características do gênero carta. Quais seriam essas características? Lá em cima, quando ele inicia, ele traz um endereço, né, um local onde a pessoa está, que ele está conversando, e ele traz aí uma interlocução, uma conversa entre duas pessoas, né? Como se alguém estivesse escrevendo para outra pessoa. Então, qual dessas opções aqui, A, B, C e D, é a opção correta nesse caso? Então, nós temos aí que o eu lírico e o interlocutor, eles compartilham uma visão realista sobre o amor em sintonia no meio urbano. Então, durante a leitura ali da música, você consegue visualizar que o eu poético, né, o eu lírico e o interlocutor, eles falam sobre amor? Não, né? O amor que ele fala ali não é um amor romântico, né? Não está falando de dois apaixonados ali na cidade. Pelo contrário, ele está falando de um amor voltado à cidade em que ele vive, né? Troquem notícias em tom nostálgico, em tom de saudade, sobre as mudanças ocorridas na cidade. Olha, essa aqui, a gente fica aí pensando se ela seria a certa, né?
Façam confidências, uma vez que não se encontram mais no Rio de Janeiro. Nenhum momento ele cita, durante a música, que as duas pessoas ali que estão se comunicando não estão no Rio de Janeiro, estejam distantes, né? Então, também não. Tratem pragmaticamente. Pragmaticamente é seguindo um roteiro, seguindo informações lógicas, sequências didáticas, né? Sobre os destinos do amor e da vida citadina. Então, ali, durante ali a música, eles estão falando sobre como deve ser o amor e a vida na cidade. Está tentando ensinar alguma coisa, mostrar como se deve ser? Também não. Aceitem as transformações ocorridas em pontos turísticos específicos. Então, hora nenhuma ele fala que tem que aceitar as mudanças, né? Ele fala, pelo contrário, que precisa de inventar de novo amor, é preciso acabar com a tristeza, é preciso mudar. Então, ele quer que mude. Então, aqui a resposta certa seria a letra B. Então, essas notícias em tom nostálgico, né? Essas falas, né? De quem quer que o passado retorne, né? Que volte, né? Aquele passado que era tão bom e que você possa ter de novo aquela felicidade, né? Então, aqui seria a letra B. Então, vamos agora para o número 3, para a gente poder encerrar. Então, explique a relação sugerida no texto entre conhecimento teórico e conhecimento prático. Então, para que a gente possa fazer essa, a gente tem que entender o que é o conhecimento teórico e o que é o conhecimento prático. Conhecimento teórico é aquele que você consegue adquirir através de livros, de vídeos institucionais, da escola. Então, você vai aprender a teoria, você vai aprender através de leitura, através de algum ensinamento que te é transmitido. O conhecimento prático é aquele que você aprende a partir da sua prática cotidiana. A gente também chama, dentro da filosofia, de conhecimento empírico. Aquele conhecimento que você adquire ao fazer algo, ao estar colocando em prática. Então, ele pede que, sabendo disso, você liste o conhecimento de mundo e o conhecimento linguístico, que você ativou para compreender a mensagem vinculada no texto. Qual o texto? Nokia, o mundo todo só fala nele. Então, o que é conhecimento de mundo? Conhecimento de mundo é aquele conhecimento que eu vou estar adquirindo no meu dia a dia através da minha vivência. Então, tudo aquilo que eu vou aprendendo no meu dia a dia. Conhecimento linguístico é um tipo de conhecimento prático que eu vou estar aprendendo e conhecendo a minha língua, seus sentidos e significados. Certo? Então, qual que é o conhecimento de mundo que eu preciso para entender essa pequena propaganda? Então, inicialmente, eu tenho que saber o que é Nokia. Então, eu tenho que saber o que essa marca significa. Então, Nokia é uma marca de aparelhos telefônicos, né? No caso, celulares. E que celulares servem para que você possa conversar com outra pessoa. Então, o conhecimento de mundo que eu tenho que ter é saber sobre a marca e o que ela vende, né? Qual produto que ela está falando. E o conhecimento linguístico que eu tenho que adquirir seria eu saber aí o sentido das palavras empregadas, né? Então, nessa pequena oração, que é o slogan da marca, o que eu preciso saber? Ó, o mundo todo só fala nele. Então, nós podemos aí inferir dois sentidos. Ó, o mundo todo só fala nele. Então, esse fala aqui, ó, ele pode ter o sentido desse verbo, ele pode ter o sentido de falar ao telefone, né? Falar realmente, ou de falar, comentar, né? Estar transmitindo informação aí de uma pessoa para outra, né? Daquela famosa propaganda boca a boca. Então, eu tenho esses dois sentidos na frase. Então, para isso, eu tenho que reconhecer o sentido da frase. Ok? Então, a letra B é você
saber reconhecer o significado de cada palavra utilizada no slogan. E pediu para você explicar os sentidos que o autor do texto quis evidenciar. O que é sentidos, né? Então, lendo o texto, quais os significados que podem ter essa frase? E o que é evidenciar? Destacar, né? Então, aí a gente pode destacar 2 sentidos. O primeiro sentido, de que ele está falando de um celular e que, usando um exagero proposital, todo mundo quer ter celular Nokia e todo mundo quer falar através de um celular Nokia. Então, é algo que todo mundo deseja, todo mundo quer. E segundo, é que é uma marca muito visível, uma marca que todo mundo comenta, uma marca que é muito divulgada. Então, aí nós temos os 2 sentidos que o autor do texto quer evidenciar. Tudo colaborando para que a propaganda tenha seu objetivo, sua função realizada com sucesso, que é vender aparelhos telefônicos. Então, ele usa desse duplo sentido da frase para criar no leitor, né, o desejo de ter um aparelho em que todo mundo aí esteja falando nele e dele, certo? Então, encerramos a nossa correção. Eu espero que tenham conseguido corrigir o PET, que tenham acertado todas as questões e que não tenham ficado dúvidas. Então, um bom dia para todos e até o próximo vídeo.